Meus irmãos, bom dia. Paz e graça a todos nessa manhã. Agradeço a presença dos irmãos. Para mim é uma alegria estar aqui nesta manhã e pela oportunidade que estou tendo nessa manhã. Para mim é uma honra, poder falar um pouco da palavra de Deus. Todas as vezes sentimos um temor dentro de nós. Falar da palavra de Deus não é algo comum. Sentimos esse temor até hoje. Também agradecer àqueles que estão na transmissão, estão em suas casas, que Deus possa abençoar a tua vida e creio que Deus falará aos nossos corações através da sua palavra. Amém? Eu não quero ser delongo aqui. Abre comigo. Vamos ficar de pé, por gentileza. A gente vai estar lendo o texto. Livro de Salmos. Salmos 46. A gente vai estar discorrendo do versículo 1 até o verso 11. Todos esses versos a gente vai estar lendo aqui. Salmos 46, do verso 1 até o verso 11. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes se alegram na cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Feche seus olhos, vamos estar orando. Pai, nesse momento, diante do teu povo, fala aos nossos corações, Senhor. Também preciso ouvir a tua voz nesta manhã, Pai, através de sua palavra. Se há corações aqui, Pai, angustiados, tristes, que a tua graça, por meio da sua palavra, pode, nesse momento, fazer efeito nesse coração, alegrando e dando um ânimo nessa manhã, Pai. Eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Pode se sentar. Meus irmãos, a minha tradução é um pouco diferente. Eu estou com a João Ferreira de Almeida, uma das primeiras que foi lançada. É uma tradução também que eu gosto. Mas estamos diante aqui de um texto que é muito conhecido pelos irmãos. Extremamente conhecido. Eu já vi muitos sermões através desse texto. Muitas devocionais. E cada uma delas, Deus, Ele tem falado algo novo através de sua palavra. Eu não creio que a palavra de Deus ela se renova. Porque se ela renova, ela ficou velha. Então ela não se renova. A palavra de Deus, como em Hebreus diz, a palavra de Deus é viva. Ela sempre está em ação. A sua eficácia sempre está agindo em nossos corações. Nós que temos que se renovar através dela. Somos nós e não a palavra. Então estamos diante aqui de um texto muito conhecido e tem muitos ensinos que creio que a gente vai conseguir discorrer aqui nesta manhã. Na década de 30, finalzinho da década de 30,
na ascensão da Segunda Guerra Mundial. Quem gosta um pouquinho de história, né, os irmãos mais antigos, né, conhece muito bem o que ocorreu. Teve um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer. Foi um dos mais conhecidos teólogos da fé reformada. E Dietrich, ele, sendo alemão e um pastor bem conhecido, ele foi usado numa operação na América do Norte chamada Operação Valquíria. Tem até um filme sobre essa operação com o Tom Cruise. Quem conhecer aí, muito bom esse filme. Então, Dietrich Bonhoeffer, ele foi usado como espião da América do Norte, sendo o alemão, para agir no momento da ascensão das ditaduras fascistas, nazistas. Ele foi um espião. Comecinho da década de 40, mandando informações para a América do Norte, o nazismo fica sabendo que ele estava como espião. Nesse momento ele foi preso, e preso ele fez a sua última literatura, chamada O Discipulato. O que realmente é ser discípulo com Cristo? O que realmente ter Cristo no seu coração? Então, nessa literatura, nesse livro, ele demonstrou muito bem o que é realmente ser cristão. Ele foi sentenciado à morte. Bonhoeffer tinha tudo para desistir da sua fé. Bonhoeffer tinha tudo para chutar o balde, largar tudo, dizer que Deus não fazia mais presença na sua vida. Podia fazer vários tipos de declarações, mas ele não desistiu. Ele morreu por causa do Evangelho. Ele sabia que Deus estava presente na sua vida. Ele sabia que Deus estava presente no seu ministério. E nessa manhã, fazemos essa pergunta. Será que nós, tanto eu como você, temos essa certeza? Que Deus se faz presente na nossa vida também? Se começamos a fazer essa reflexão, como que está a sua vida? Jesus está presente aí, meu irmão? Fazemos tantas coisas no dia a dia, trabalhamos, cuidando da família, e de repente temos que parar um pouco e refletir sobre isso. Será que Jesus realmente está fazendo presente na minha vida? Essa presença realmente está dentro de mim? Ou estou me afastando dela? E Bonhoeffer, ele não se afastou. Ele permaneceu firme. O texto de Salmos 46, ele foi composto pelos filhos de Corá. No momento, ninguém sabe ao certo em que momento ele foi escrito. Alguns acreditam que foi no momento do reinado de Josafá. Outros no momento de Ezequias. Mas ninguém sabe ao certo. Mas temos algumas lições aqui que podemos levantar. A primeira, a proteção do Senhor. Do verso 1 até o verso 3, a gente vai conseguir levantar a proteção do Senhor. A gente vai conseguir levantar aqui também alguns benefícios, como refúgio, fortaleza e socorro imediato. Esses são os benefícios que conseguimos enxergar aqui no texto, sobre a proteção do Senhor. Aqui no primeiro verso, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aqui temos a ideia de uma fortaleza, os castelos medievais. Eles eram impenetráveis. Aquelas muralhas, aqueles castelos bonitos, ninguém conseguia penetrar aquilo lá, meu irmão. Eram fortes. Ali era um refúgio das pessoas. Então o salmista aqui está querendo passar essa ideia. Não é à toa que o Salmos 46 foi inspirado para Lutero fazer o louvor Castelo Forte.
No momento que ele estava num castelo na Alemanha, pela perseguição de Carlos V. Ele estava nesse castelo. Esse salmo inspirou ele a fazer um louvor muito conhecido, o Castelo Forte. A presença de Deus na nossa vida, ela resulta em refúgio, em fortaleza. É como se fosse um castelo. Você está dentro de um refúgio, dentro de um castelo. Nada pode penetrar. O salmista, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, essa é a ideia que ele estava tentando tratar para os israelitas. As perseguições que estavam acontecendo em volta, o que Deus está querendo dizer para o seu povo aqui? Nada vai acontecer com vocês. Eu sou esse refúgio. Eu sou essa fortaleza. Eu sou esse castelo. Nada vai acontecer. Essa é a ideia que eles tinham que compreender. E é essa a ideia que eu e você, aplicando para os nossos dias, temos que também, volta e meia, também compreender que Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza. Quando olhamos para Gálatas 5:22, quando Paulo fala sobre o fruto do Espírito, não falamos frutos, sim no singular, fruto do Espírito. Existem 2 gomos lá na lista dele. Temperança e domínio próprio. Temperança e domínio próprio significa, esse refúgio, essa fortaleza. Deus, ele não permite que você se desespere, que você abandona tudo, a fé. Em outras traduções é perseverança. A palavra perseverança, ela tem origem de fortaleza. Quando você é perseverante na fé em Cristo, você se torna uma fortaleza. Nada pode penetrar, nada pode fazer você parar. O que tem de irmãos desistindo da fé em Cristo? Pessoas cedendo. Esse refúgio, essa fortaleza, ela tem que existir na nossa vida. Socorro bem presente na angústia, é um outro benefício. Em Salmos 50, e o versículo 15, o salmista diz: invoca-te no dia da tua angústia, e ele te livrará, e tu o glorificarás. Socorro bem presente. Cristiano, como que eu faço para ter esse benefício? Nesse momento aí, invoca ele. Senhor, me ajude. Senhor, eu preciso de ti aqui. Olhe para mim. E esse socorro imediato vai agir na sua vida. É promessa dele. Terça-feira, na nossa devocional, na reunião de oração, tratamos um pouco disso. Em João capítulo 20, versículo 19, os discípulos estavam reunidos numa casa, com medo, angustiados, cheio de temores pela perseguição que estava acontecendo com eles. E de repente Jesus atravessa a porta estava fechada, ele atravessa a porta, olha para eles e diz: paz seja convosco. Eles estavam reunidos com medo. E Jesus atravessou a porta e fez socorro bem presente para os discípulos. Naquele momento. O que me chama a atenção, a gente começa a refletir, que eles estavam juntos. Mesmo a perseguição lá fora,
Os judeus tentando perseguir, tentando matá-los, eles estavam juntos. Hoje em dia, a perseguição surge. Isso não acontece aqui, acontece em lugares que eu conheço lá fora. A perseguição surge, cada um para o seu canto. A igreja se espalha. Mas antigamente eles se reuniam. A perseguição acontecia, se reuniam, mesmo com medo, eles estavam juntos. Hoje, a perseguição acontece, se espalham. Cada um para o seu canto. O irmão está precisando de ajuda, eu não quero saber. É isso que está acontecendo. É o inverso. Mas a palavra de Deus nos ensina algo contrário disso. Porque Cristo ele se faz presente na nossa vida. Temos uma situação também de reação. No verso 2 e o verso 3. Vemos aqui uma natureza em desordem, quando diz: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas se rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Vemos aqui a natureza em desordem, caótica. Mas qual que é a reação diante disso? Eu não temerei. Eu não vou temer a isso. Vemos aqui uma situação, meus irmãos, caótica. A natureza em desordem. Maremotos, terremotos. Imagine você diante disso. Como você ficaria? Mas qual que é a reação aqui? Não temerei, mesmo que isso acontecesse. É uma linguagem hiperbólica para você entender a natureza dessa confiança em Deus em sua vida. Como que tem que ser? Aí eu te pergunto, essa desordem caótica da natureza, diante das suas dificuldades, diante dos seus problemas, faz esse contraste. Aí você vai entender se a sua dificuldade, se os seus problemas são realmente relevantes na sua vida. Ficamos tanto olhando para as dificuldades que esquecemos o foco em Cristo. Diariamente temos que nos policiarmos a respeito disso. Ficamos olhando para as dificuldades e não olhamos para a presença imediata em Cristo na nossa vida. Isso acontece com qualquer um, tanto irmãos com maturidade, tanto irmãos neófitos que estão começando. Isso pode acontecer. Se você não se policiar, você vai cair. Olhando para as dificuldades, olhando para as lutas, você vai ceder. Olhe nessa manhã para a presença de Cristo na sua vida. O segundo ponto, a presença de Deus. Tratamos sobre a proteção do Senhor e agora a presença de Deus. Do verso 4 até o verso 7. Temos aqui um contexto interessante. Então, do verso 4 até o verso 7, temos um contexto histórico, que falamos no início. Em Isaías capítulo 36 e 37, possivelmente, existe uma unanimidade entre os estudiosos, que esse texto foi escrito nesse contexto histórico. Quando Senaqueribe invade Israel, tribo do norte, capital Samaria, e faz o povo todo cativo. Em 722. Anos depois, Nabucodonosor, ele invade Judá. Então, nesse contexto de invasões, possivelmente esse texto foi escrito, foi composto.
Ezequias era o rei nesse momento. As nações vizinhas estavam tentando invadir. Então esse texto foi escrito nesse período de guerras, período de invasão. Cercaram a cidade, ninguém entra, ninguém sai. Foi nesse momento que esse texto foi escrito, possivelmente. O texto, lá no verso 4, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. E que rio era esse? Se você tem um pouco de noção de geografia bíblica, você vai entender que Jerusalém não tem rio. E dentro do contexto histórico, em Ezequias, aonde que Ezequias vai pegar água? A cidade está cercada. Como que ele vai conseguir pegar água para o povo beber e aguentar o cerco da perseguição das nações vizinhas? Não tem rio. Possivelmente, pode ser uma referência lá de Gênesis 2:10. O rio que saía do Éden e formava 4 braços. Está se referindo a este rio. Uma outra hipótese pode ser o rio lá de Ezequiel 47. Na visão de Ezequiel, ele viu um rio saindo do trono de Deus. Pode ser também esse rio. Terceira hipótese, o rio de Apocalipse 22, versículo 1, versículo 2. Na Nova Jerusalém, fala também sobre um rio. Mas acreditamos, mais provável, que pode ser o rio que Jesus relata no capítulo 7 e 38. Que aquele que crê em mim, jorrará um rio de dentro das suas entranhas para a vida eterna. Possivelmente é esse rio. Spurgeon ele entendia que esse rio é o rio da vida, que tanto a igreja que está em cima e a igreja que está aqui se beneficia desse rio para a vida eterna. Tanto a igreja que já está na glória e a igreja visível que está aqui se beneficia deste rio da vida. Esse rio da vida é o próprio Deus. Você tem bebido a água desse rio, meu irmão? Você tem tomado água desse rio durante a sua vida? É necessário que você tome água desse rio, para que você venha aguentar as afrontas, as perseguições, as dificuldades que podem vir sobre as nossas vidas. Também fala sobre a cidade de Deus, aqui no verso 4. O que pode ser essa cidade? A cidade de Deus pode ser Jerusalém, ou templo, ou tabernáculo, essa cidade. Também pode ser a Nova Jerusalém, também, novamente a Nova Jerusalém, a cidade de Deus. E também pode ser a igreja do Senhor Jesus. A cidade de Deus aqui no verso 4, que é o santuário das moradas do Altíssimo, possivelmente é uma referência à igreja do Senhor, o povo do Senhor. Estamos aqui nesse local, é o local que nos reunimos. É o local que nós viemos aqui para se socializar, ter comunhão com os outros. É necessário este lugar. É necessário você estar aqui de manhã e à noite. Mas Deus, Ele se faz presente, Ele habita na igreja que é eu e você. É por isso que Paulo fala que somos templo do Espírito Santo. Morada do Espírito Santo. Ele habita em você.
dentro de você. A cidade de Deus aqui é uma referência ao povo dele. Ele habita no seu povo. Se ele habita em você, por que você se encontra angustiado talvez? O que está acontecendo? Olhe para dentro de você e enxergue que ele está em você. A situação de reação que eu encontro nessa segunda parte sobre a presença de Deus, Jerusalém sobre ataque, né? E a reação, eu não vou ficar abalado. Eles estavam sendo atacados, invadidos, mas eles não foram abalados. Ezequias recebe as cartas das nações tentando invadir, ameaças. O que ele vai fazer? Vai sair correndo desesperado? Não. Ele vai para um lugar reservado, prostra de joelho e ora. Uma oração tão simples. Eu quero conjecturar a oração dele aqui, a gente não vai ter tempo de entrar no texto. Ele só ora assim. Quem eles estão ameaçando não somos nós, é o próprio Senhor. Resposta de Deus. Ele vinha um anjo e mata 185 mil soldados assírios. Essa foi a resposta. Mostrando que a presença dele se fazia entre o seu povo. O terceiro ponto, para a gente finalizar, o poder do Senhor. Do verso 8 até o verso 11. Primeiramente, ele faz um convite. Diz assim o verso 8. Vinde, contemplar as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz um convite. Vinde, venham todos vocês e vejam o que eu estou fazendo aqui. Ele está convidando vocês. Eu estou fazendo algo, estou fazendo alguma coisa. E venha ver o que eu estou fazendo. E o que ele está fazendo? O motivo do seu convite para mostrar a sua glória. Ele convida o seu povo para demonstrar a sua glória, o que ele estava fazendo. O que ele fez? Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros de fogo. Essa é a obra que ele estava fazendo. É um cenário, se você começar a imaginar, é um cenário pós uma guerra. Como que fica esse cenário depois que sucedeu uma guerra? É esse cenário que ele está tentando mostrar. Olha como ficou. Olha o que eu fiz por vocês. Que nessa manhã ele está fazendo o mesmo convite, meu irmão e minha irmã. Ele está tentando te mostrar as obras que ele fez na sua vida. Faz uma reflexão. Olha o que ele fez na sua vida. Desde quando o Evangelho entrou na sua vida. Começa a fazer essa reflexão. O que ele fez por você? E você vai entender que a presença dele é real na sua vida. Ele também diz, no verso 10, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Alguns, fazendo a exposição desse texto, sempre de uma maneira branda, chegam a dizer que Deus aqui ele está tentando acalmar o povo. Olha, acalma aí. Aquietai-vos, fica, quietinho. Mas o texto aqui está mostrando uma outra visão. Repreensão.
Aqui é uma repreensão. Possivelmente uma repreensão às nações que estavam perturbando Israel, ou também uma repreensão para o seu povo que estavam perdendo a confiança na sua presença. Ou as duas coisas, ambas coisas. Que eu acredito que Deus estava repreendendo tanto as nações que estavam perturbando o seu povo e também o seu povo que estava perdendo a confiança nele. E nessa manhã, Deus, através de sua palavra, também está repreendendo nossos corações. Para que conseguimos, nessa manhã, enxergar a presença dele em nossas vidas. Para que possamos enxergar que ele está em nossas vidas. Que a presença dele é real. Que possamos, nessa manhã, ter confiança nele. Essa é a repreensão que ele faz aos nossos corações nessa manhã. E como um bom pai, repreende o seu filho, para que ele não se perca. Essa repreensão é para esse sentido. E para a gente finalizar, verso 11. O Senhor dos Exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você percebe que tanto no verso 1, verso 7 e verso 11, ele enfatiza que a presença de Deus está no nosso meio. No verso 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Verso 7, o Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. E o verso 11, o Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Para que você entenda nessa manhã que Ele está na sua vida, se faz presente na sua vida, Ele é o teu refúgio. Jesus fala em Mateus 11, 28, vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Jesus ele também está demonstrando, eu sou o refúgio de vocês, venham para mim. A palavra oprimida aqui significa um estado que a pessoa, ela não tem saída, é uma pressão muito forte para baixo e ela não consegue ter saída, ela está oprimida. A palavra oprimida aqui, a palavra depressão é derivada dela. Muitos entre nós se encontram dessa forma e estão no nosso meio. Talvez se você olha para o lado, ele está louvando, mas se encontra dessa forma. Ele já não confia mais na presença do Senhor. Ele já não tem mais confiança. Se encontra oprimido, para baixo, uma pressão, ele não consegue fazer nada. É por isso que ele vai se reprimindo. Ele não tem vontade de participar de nenhum trabalho, de um departamento. Ele vai se reprimindo. Muitos estão dessa forma no nosso meio. Cristo conseguiu enxergar essas pessoas. Porque Ele se faz presente no nosso meio. Ele te enxerga, meu irmão e minha irmã. Ele sabe o que você está passando, o estado que você se encontra nesta manhã. Por isso que a presença dele quer aplicar na sua vida e você vai enxergar o que ele fez por você. Por isso que um dos títulos de Jesus é Emanuel, Deus conosco. Eu quero ver um texto, para a gente finalizar. Abre comigo em Mateus 28 e o versículo 20. Evangelho de Mateus 28 e o versículo 20. Diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias
até a consumação dos séculos. Essas foram as últimas palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, para enfatizar que a presença dele está no nosso meio. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos. Vamos fazer uma oração para finalizar. Pai, nesse momento eu te agradeço por essa rica oportunidade de estar aqui diante da sua igreja. Pai, por meio da sua graça, o Senhor conhece os corações que estão aqui, suas vidas, a história de cada um dos seus filhos. Nesse momento, Pai, em nome do teu Filho, que a tua presença se faz real nessa manhã. Que os teus filhos saiam daqui, meu Pai, sentindo essa presença. Que essa presença pode mudar vidas, transformar vidas. Que o teu povo entenda que o Senhor faz presente no meio deles. Que as tuas obras possam ser demonstradas aos seus filhos, que eles enxergam que o Senhor está trabalhando no meio deles. Mesmo que a situação pareça silenciosa, mesmo que para eles o Senhor está calado, mas o Senhor está trabalhando no meio do teu povo. Meu Pai, eu te peço, guarda os teus filhos, guarda os seus corações, para que o desespero, a angústia, a solidão, não venha tirá-los da sua presença, Pai. Eu te peço, em nome do teu Filho Jesus. Amém.